Olá, meninos, tudo bem? Na nossa última aula, nós falamos sobre os verbos transitivos e intransitivos. E aí ficou para vocês fazerem a atividade da página 42 e 43, e hoje nós vamos corrigir, ok? O texto diz, aliás, a charge diz, na questão número 1, animal extinto, IBAMA lançou a lista de animais em extinção. E aí a questão número 1 diz o seguinte: você já aprendeu que a charge é um gênero textual que funde linguagem verbal e não verbal para a reprodução dos sentidos. Na imagem, que recurso visual serve de fundo para o texto e contribui para a construção dos sentidos produzidos por Kemp? A resposta sugestiva pode ser o seguinte: ele usou uma nota de R$ 50 para estampar o felino mais conhecido, o felino mais conhecido que provavelmente está em extinção, que é a onça pintada, ok? 2. Considere a seleção das cores para a diagramação da manchete. Responda. Que efeitos de sentido podem ser atribuídos ao uso desses recursos? Ele usou uma tarja preta escrita de vermelho. E aí, esses recursos nos remetem a preto, normalmente nos remete à morte, e vermelho por cima ainda nos remete a sangue. Então, ele está falando do processo de extinção mesmo, e visualmente ele decidiu colocar essas cores porque popularmente nós temos o preto e o vermelho juntos como morte e sangue, ok? B. O texto visual reforça os sentidos do verbal. O que a palavra extinção evoca? Extinção nada mais é do que a morte de alguma coisa, o fim de alguma coisa. Por exemplo, está extinto homem fiel, por exemplo. Acabou, não tem mais. Está extinto o macaco, sei lá, bugio, não tem mais. Findou-se, ok? 3. O título da charge Animal Extinto aparentemente contradiz o texto principal que fala em animais em extinção. A. Explique essa aparente contradição em relação à categoria de tempo. Então, está perguntando em relação ao tempo. Extinto é uma ação que já se acabou, findou-se. E em extinção é uma ação que está em andamento. E aí o texto vem perguntando, explicar a aparente contradição, tá? A aparente contradição é essa, porque em cima diz que está extinto e embaixo em extinção. Por que ele disse isso? Extinto quando fala do animal extinto, e extinção ele está dizendo e fazendo já uma referência à nota de R$ 50 que está em extinção, ou seja, está se acabando o valor do dinheiro. Como é charge, vocês têm que pensar em várias possibilidades de resposta. A letra B já nos dá uma dica por que a gente respondeu a letra A assim. Olha o que diz a letra B. É possível construir dois sentidos sugeridos pela imagem da onça como um animal extinto. Explique o sentido literal e o sentido figurado. Então, literal significa que a onça está em extinção, o animal. E figurado, a palavra extinto. Se você separar o ex do tinto, parece que existe uma extinta, não é mais pintado, não tem mais tintura, porque a nota de R$ 50 perdeu a cor de um certo ano para cá, acho que foi 2006, ela foi modificada e ficou mais clara a onça, certo? Então, essa charge é uma crítica a essa mudança também. Então, extinto, não tem mais tintura, no sentido figurado. No literal, que a onça realmente não tem mais existido nas florestas do Brasil, ok? A número 4 é um pouco mais complexa e diz o seguinte: considerando as condições de produção do texto, seu autor, um humorista produtor de críticas e sátiras, o gênero, uma charge e não uma reportagem,
A data de publicação, a seleção de elementos verbais e não verbais e a multiplicidade de discursos anteriores que circulam na mídia sobre o IBAMA, escreva 1 ou 2 parágrafos resumindo os sentidos provocados pela charge. Que leituras são possíveis? Aqui você pode dizer que, como a charge é de caráter irônico e crítico, está aqui criticando o poder político, que nessa época que a charge foi publicada em 2007, surgiram várias matérias sobre o IBAMA estar recebendo as supostas oncinhas, as notas de R$ 50, para facilitar o processo ilegal de tráfico de animais. Então, um órgão que era para proteger os animais, possivelmente estava facilitando essa entrada em outros países de animais ilegais. Então, aqui é uma denúncia contra o governo. Você pode argumentar e fazer aí 2 ou 1 parágrafo. Eu acredito que 2 parágrafos, seu texto vai ficar melhor. Faça 2 parágrafos argumentando essa crítica que a charge traz sobre o animal extinto e a facilidade do suborno, vamos dizer assim, que o IBAMA possivelmente estava recebendo nessa época em que a charge foi publicada, 2007, tá bom? Número 5, leia a charge a seguir e explique de que modo ela dialoga com a charge anterior da oncinha. Massacre natural, violência. Fui vítima de uma serra elétrica perdida. E aí você pode dizer que as duas charges, elas falam sobre violência. Uma, violência na fauna, outra, violência na flora. Mas as duas tratam do mesmo tema, violência. Número 6. O texto do balão exigiu do humorista uma estratégia de construção textual relativamente criativa, baseada na paráfrase. Com que outra possível voz o texto do balão dialoga? Aqui diz, fui vítima de uma serra elétrica perdida. A gente pode dizer que o texto faz um diálogo com os possíveis casos de bala perdida. Então, eu poderia dizer, fui vítima de uma bala perdida. Por isso que diz que o humorista precisou de estratégia para a construção textual, porque aí ele pode ligar duas coisas. Pode falar de violência tanto na cidade quanto violência nas florestas, certo? Nas próximas aulas nós teremos mais atividades e eu aguardo vocês aqui. Beijos!